Vamos dar continuidade nessa nossa série A Rota da Redenção, onde nós passamos pelos pontos, pelos lugares no qual Jesus passou até ir para a cruz e a ressurreição. E hoje nós estamos com a última oração de Jesus. Jesus no Getsemane, e nós tivemos aí a encenação que nós fizemos. Está ali o ponto 2 da Rota da Redenção, no nosso cenário lá fora. Se você ainda não viu, passa lá, você vai poder rever esse vídeo também, escaneando o QR Code ali, está ali fora, esse segundo estágio. Mas, irmãos, diante do tema e diante daquilo que nós queremos conversar e refletirmos hoje como igreja, eu gostaria de perguntar para você, que você já está claro aí sobre o que nós vamos falar, mas eu gostaria de perguntar para você, se você soubesse que você tem poucos dias ou poucas horas de vida, e você tivesse que dobrar os seus joelhos agora, e fazer aquilo que seria uma das suas últimas orações, qual seria o conteúdo da sua oração? Você talvez iria orar pelo que e por quem nesse momento? Se você tivesse que agora, diante de Deus, rasgar o seu coração e colocar para Ele aquilo que é os seus últimos desejos, ou o seu último desejo, o que você iria pedir ou falar para Deus? Não sei, talvez você iria confessar os seus pecados, os seus erros diante de Deus. Talvez você iria rogar por toda a sua família. Talvez você iria orar pelos seus amigos. Talvez você iria orar pedindo a paz mundial, para que Deus cessasse as guerras no mundo. Não sei, pelo que você oraria. Porque Jesus, diante da sua última oração, entre os seus últimos momentos diante de Deus, ele orou. E ele teve uma oração diferente daquilo que talvez nós iríamos fazer. E isso que eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá em João, capítulo 7. João, capítulo 7. E que você... a gente vai usar a referência de dois textos de Lucas 22, a partir do 39, e vamos usar João, capítulo 17. Lucas, ele narra o cenário que está acontecendo, a história que está acontecendo naquele momento. Então, Lucas, ele vai dizer que Jesus chama os seus discípulos ali e falam para eles: fiquem aqui, eu vou ali um pouco mais adiante, vou orar, e vocês orem e vigiem para que vocês não caiam em tentação. E Jesus ora, e ele volta, encontra os discípulos orando, e ele volta e continua orando. E o conteúdo dessa oração que Lucas descreve é Jesus falando: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que contudo seja feita a tua vontade. E João, ele descreve exatamente o conteúdo dessa oração, mais detalhada e mais extensa. Então, lá em João 17, diz assim: depois de dizer isso, olhou para o céu e orou. Jesus olhou para o céu e orou da seguinte forma: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu Filho para que o teu Filho te glorifique, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos o que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e Jesus Cristo a quem enviaste. Eu o glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Jesus, nesses primeiros versículos aqui, ele está orando e colocando diante de Deus aquilo que ele cumpriu e aquilo que Deus mandou que ele cumprisse. Só que, irmãos, eu quero que a gente vai continuar lendo o conteúdo dessa oração, mas você não pode deixar um detalhe muito importante despercebido quando você ouvir essas palavras no qual Jesus está orando. Nós precisamos lembrar que a Bíblia vai dizer que Jesus, nesse momento, ele estava diante de uma aflição tão grande,
E diante de um estresse tão grande que o seu corpo estava sendo levado naquele momento, que o texto de Lucas vai dizer que Jesus foi mais adiante e prostrou-se ao chão. Era muito comum naquela época as pessoas orarem em pé. Quando nós lembramos Jesus dando a referência dos fariseus, eles vão dizer, não façam como os fariseus que ficam em pé, orando alto, ou para que todo mundo veja. Era comum as pessoas orarem em pé. Mas Jesus aqui, ele prostra seu rosto no chão, demonstrando que ele está se entregando, que ele está numa aflição profunda, que ele está rasgando seu coração diante de Deus. E essa aflição é tão profunda que ele soa sangue. Está dilatando tão forte, a adrenalina no sangue dele, essa aflição é tão forte que começa a transpirar sangue. E diante dessa aflição, diante desse estado físico que Jesus se encontra, é que ele está dizendo essas palavras. Então, por isso que eu quero que você tenha isso muito claro na sua mente, porque nós vamos ler o conteúdo, estamos lendo o conteúdo da oração de Jesus, mas você precisa saber como ele está dizendo isso. Ele não está dizendo isso, talvez, da forma como eu estou dizendo aqui. Ele está dizendo isso debaixo de uma aflição muito grande, sabendo que é os seus últimos instantes de vida. E aí Jesus, ele continua, e ele vai continuar essa oração, e eu queria já perguntar algo para você, diante dos seus problemas, diante do problema que você tem passado hoje, ou passou nesses últimos tempos, o que você costuma fazer para enfrentá-los? De forma sincera, não religiosa. Responda, como você faz para lidar com uma crise ou um problema que abata sobre você nesses últimos tempos ou hoje? Como você faz? Se ao sair daqui agora, seu telefone tocar e alguém, que Deus nos livre todos aqui, é só um exemplo, mas se alguém ligar para você e falar assim, olha, está acontecendo uma situação bem complicada, que tem a ver com você, que tem a ver com o seu trabalho, que tem a ver com a sua família, qual é a sua primeira ação? O que você faria? Sendo bem sincero com você diante de Deus agora. Você não precisa falar em voz alta, é uma pergunta retórica, mas eu quero que você pense e responda de sincero coração. O que você faria? Eu vou dizer para você, irmãos, geralmente, sabe o que nós fazemos? Nós paramos e, dependendo do conteúdo, a gente se desespera. Alguns se desesperam. Alguns entram, dependendo do que for a ligação, em choque. E não sabem nem mais até onde está. Isso acontece. E tem, clinicamente, nós pode comprovar que isso pode acontecer com algumas pessoas. Com outras pessoas, você para e fala, peraí, como é que eu vou fazer para resolver isso? Com quem que eu tenho que falar? Qual o caminho que eu vou ter que fazer para resolver aquilo? Peraí, deixa eu pensar agora. Alguns já saem desesperados sem pensar muito, e não, eu tenho que ir para lá, para onde está acontecendo esse problema, eu tenho que correr agora para lá. E aí no caminho que você vai pensando talvez o que você poderia fazer. E para ser bem sincero, poucos de nós iríamos parar naquele momento e dobrar o rosto e dobrar os joelhos e falar, vamos orar. Eu vou orar. Eu vou orar antes que eu pense, antes que eu tome qualquer ação, eu vou orar. Agora eu pergunto para você, irmãos. Jesus era 100% homem e 100% Deus. E ele tinha uma relação direta com o Pai. E ele sendo 100% homem, 100% Deus, tendo a resposta para todas as nossas aflições e para tudo que a humanidade necessita, no seu momento de crise, ele não fez um discurso dando todas as respostas que ele tem e teria capacidade para dar. Ele parou e orou. Jesus, sendo Deus, no momento mais difícil da sua vida, antes de enfrentá-lo, ele para e ora. Imagina nós. Sabe por que a gente não faz isso? Porque a gente vive na arrogância de que nós temos, de fato, as respostas e os mecanismos para resolver todos os problemas que vierem. Principalmente se for um problema recorrente, certo?
Se for um problema, às vezes, recorrente, aconteceu tal coisa, furou um pneu, todo mundo já sabe fazer, então, para que eu vou orar? Só que Jesus, sendo Deus, para e ora. E Ele não só ora sozinho, como Ele chama os seus discípulos e fala, vigiem e ora. É claro que diante deles estava vindo algo que iria abater não só Jesus fisicamente na cruz, como ia influenciar na vida de todos os discípulos. Mas Ele convoca os discípulos para orarem também. Porque, de certa forma, os discípulos era muito fácil deles escaparem como eles fizeram, e eles fugiam. Era só fugir. Mas o processo no qual eles tinham que aprender necessitava de oração. Então, irmãos, você não deve esquecer, de hipótese alguma, que você precisa ter uma vida de oração. Você não é autossuficiente em nada. Se você não entender que você precisa da ação do Espírito Santo de Deus na sua vida, por um mínimo detalhe, você precisa conhecer Jesus de fato, se você não entende isso. Você não é autossuficiente. A vida ela é frágil, meus irmãos. A vida ela é frágil. E as pessoas passam por nós e pessoas passam sobre nós todos os dias. O pastor Anderson ele não estava aqui, mas tem nos ajudado como equipe, mas semana passada ele perdeu a mãe dele. E nós estávamos depois do programa dos adolescentes lá no posto do Ravanello, comendo ali, e daqui a pouco ele saiu e falou, voltou no telefone assim, mal, e aí cara, o que está acontecendo? Minha mãe não está bem. E aí estava eu e mais alguns jovens, o Felipe Heinrich também estava. Falei, vamos orar. E a gente orou lá no posto mesmo. Como que ele ia enfrentar a viagem até lá e como que ele ia chegar e deparar com isso sem oração? Esses dias, alguns dias atrás, o meu irmão também perdeu uma cunhada. Essas notícias nos cercam, meus irmãos. O tempo todo. Nós necessitamos o tempo todo da ação de Deus, não só pensando naquilo que dá em questão de vida ou morte, mas em questão de prática diária, de viver e saber viver. Esse é o nosso principal dilema. Viver todo mundo vive, mas saber viver com sabedoria é para poucos. Isso não diz respeito a quanto você vai conseguir alcançar na sua conta de banco, isso diz respeito a quem você se torna diante desse processo de saber viver. E esse é o dilema, e por isso que nós precisamos saber que nós precisamos ter uma vida de oração. E Jesus ele tem essa vida de oração e no seu principal momento ele está clamando ao Pai, rasgando o seu coração, mesmo suando sangue, ele está prostrando o rosto ao chão e deixando claro aquilo que ele quer que o Pai faça. E aí eu quero perguntar para você, talvez está claro para você que você precisa orar, né? Conseguir talvez explicar para você que você precisa de oração. Espero que sim. Espero que o Espírito Santo tenha colocado essa clareza em você, que você precisa orar. Mas eu quero perguntar, por que nós oramos de fato? Para que nós oramos? Para que a gente ora? Deus não é onisciente, irmãos? Deus é onipresente? Nele não cabe toda a ciência, todo o saber e conhecer? Não existe nada que Deus não saiba? Ou você acha que tem... Quando você ora, você está trazendo alguma novidade para Deus? Ou você acha que quando você ora, você está falando assim, Deus, espera aí que eu preciso te contar um negócio sobre a minha vida que você não saiba? Ou você acha que quando você ora, você está falando assim para Deus, eu espero que você não tenha esse coração, mas alguns têm. Deus, eu preciso te explicar o que eu quero que o Senhor faça, porque... você precisa entender que o meu plano aqui é perfeito. Então, por isso que o Senhor precisa conceder o que eu estou te pedindo, porque isso aqui vai abençoar a vida de tanta gente, vai ser tão bom. Então, eu vou te convencer que você precisa fazer isso aqui que eu estou falando com o Senhor. E eu faço até jejum, se precisar, para eu te convencer que isso aqui é muito importante. Você acha realmente que você está pegando Deus de surpresa fazendo isso? Não, meus irmãos. Se Deus já sabe o que nós vamos pensar antes do nosso cérebro processar o pensamento, que novidade que a gente dá para Deus? Então por que você ora? Será que nós realmente precisamos orar com todo esforço para tentar mover a mão de Deus? Ou será que nós oramos para nos movermos diante da mão de Deus?
E eu vou deixar mais claro para você diante do que está acontecendo aqui. Existe a grande diferença quando nós oramos e quando nós oramos achando que nós estamos dando notícias para Deus e quando nós oramos diante da compreensão de que nós nos movemos em Deus e não que nós estamos ali para mover a mão de Deus. Jesus, quando ele ora, eu quero que você olhe comigo lá no capítulo 22 de Lucas. Capítulo 22 de Lucas. Capítulo 22, lá no versículo 39, ele dá outros detalhes, como eu falei, e diz assim: como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiam. Chegando a um lugar que ele lhes disse, orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. E a sua oração foi a seguinte, no 42, Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. O que Jesus está fazendo aqui, meus irmãos? Ele está orando de puro e sincero coração, falando, Pai, diante dessa agonia que ele passando, se o Senhor quer, passa de mim isso. O meu desejo não é sofrer dessa forma. Jesus, ele se encontrava homem como todos nós, com medo, como que ninguém gosta de sofrer. Jesus está falando, Pai, se for possível, tira isso de mim, eu não quero passar por isso, se for possível, o Senhor é todo poderoso, faz isso. Ele está pedindo, Deus, ele está falando, Pai, esse é meu desejo, é isso que o meu coração está gritando nesse momento, afasta de mim essa tentação, afasta de mim todo esse sofrimento. Mas Jesus, como compreende que ele está se movendo diante da santa vontade de Deus e que os planos de Deus são muito melhores do que os nossos, ele continua a oração, mas fala, mas contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. E a vontade de Deus foi com que o seu filho fosse para a cruz, morresse e no terceiro dia ressuscitasse. Jesus não orou só entendendo que o milagre só seria feito se a mão de Deus se movesse diante do que ele queria. Jesus orou sabendo que a mão de que ele ia se mover diante da santa vontade de Deus, e isso é o plano perfeito. Não o que nós almejamos, mas assim aquilo que é a sua santa vontade. Então, meus irmãos, eu espero que você tenha uma vida de oração, entendendo que você ora para que você compreenda os planos perfeitos e maravilhosos de Deus para mim e para a sua vida, e que você se mova diante desses planos. Mesmo que esses planos talvez pareça que vai te custar muito. O que custou para Jesus a cruz? A sua própria vida. E ele, sabendo que iria custar a sua própria vida, ele ora falando, Pai, suando sangue, agonizando, contudo que seja feita a tua vontade, não a minha. Nós precisamos entender que nós precisamos ter, sim, irmãos, uma vida de oração, mas uma vida de oração que implica nos movermos diante da santa vontade de Deus, mesmo que isso implique para nós algo talvez que a gente entenda que nós estamos perdendo. Mas eu prefiro perder aquilo que eu acho que é maravilhoso e estar diante da mão de Deus e me movendo em Deus, do que achar que Deus é só um Papai Noel que tem que me dar aquilo que eu cumpri durante um período e agora Ele está me retribuindo a minha maravilhosa boa ação. Isso é uma relação de infantilidade. Eu espero que você não se relacione com Deus dessa forma. Que Deus seja o seu Pai e não o seu Papai Noel, que tem que te presentear diante daquilo que você se comportou bem. Até as crianças mais velhas já tiraram esse imaginário do Papai Noel. Uma porque nós cristãos nem ensinamos isso para elas. Então até as crianças aqui à nossa volta já não tem isso. Mas às vezes a gente adulto tem isso com Deus ainda. Então, meus irmãos, orem, mas orem diante daquilo que Deus quer fazer. E em Hebreus no capítulo 5, no versículo 8, vai dizer o seguinte para nós, que o sofrimento de Deus, o sofrimento que Jesus precisou passar, estava moldando ele para a sua obediência. Ou seja, se mover em Deus às vezes implica em você entender que tem um sofrimento que você está passando, ou um momento de dificuldade, implica em um aprendizado muito maior para aquilo que é processo de Deus ao longo da história para a sua vida, e ao longo da história dele para o seu povo.
Ou você acha que aquilo que talvez Deus está querendo ensinar para você, Ele vai ensinar só para você e não para o seu povo? Meus irmãos, é uma oração muito forte de nós entendermos que às vezes o nosso sofrimento é para ser testemunho da glória de Deus para a vida dos outros. E quanto de nós conseguimos falar amém, que seja feita a tua vontade, que o Senhor torne o meu sofrimento em testemunho para a vida dos outros? Quantos de nós temos coragem de fazer isso e temos essa relação com Deus? É difícil, irmãos. Não estou aqui falando para vocês como alguém que sim, eu paro e falo, Deus, torna os meus sofrimentos e o sofrimento da minha família em testemunho. Claro que não, eu não quero sofrer, eu não quero que a minha família sofra. Mas se relacionar com Deus da forma no qual Jesus nos ensina a nos relacionar, é buscar esse tipo de compreensão de que o poder de Deus se revela na fraqueza, se revela no não, no sim, no espere, no contudo seja feita a tua vontade. Dizer que contudo seja feita a tua vontade e permanecer de joelhos na presença dEle, é aquilo que Deus quer fazer comigo, com a sua vida. Se manter. Então eu quero desafiar você a ter uma vida de oração, mas uma vida de oração de alguém que compreende quem Deus é e quem você é. Que ora, que sabe que Deus faz milagres, que sabe que Deus continua operando, mas que tudo aquilo que Ele está operando na minha vida é sinônimo de grandeza para Deus e em nome de Deus. Mesmo que seja um testemunho que ninguém queira ouvir, mas que Ele está sendo revelado nessa situação. O sofrimento de Cristo é testemunho do poder dEle para todos nós, ou não é? Quantas pessoas não são impactadas até hoje quando assistem uma encenação daquilo que Jesus passou? Quantas pessoas até hoje não se convertem por ver aquilo que um homem passou pela vida delas? O sofrimento do seu filho, do Filho de Deus, se tornou testemunho vivo do seu plano redentor. E nós? Queremos o quê? Não estou dizendo que você precisa passar pelo sofrimento de Jesus, o sofrimento dele foi único e suficiente. Não é isso. Mas como é a sua compreensão com o Pai, sendo filho? Meus irmãos, se eu me entendo que eu sou filho, e se o seu Filho unigênito, Deus permitiu o que Ele permitiu para que o seu poder seja revelado, eu vou exigir o que de Deus? A sua presença me basta, Deus. E é isso que nós precisamos entender. Mas eu quero continuar e quero que você tenha isso no seu coração e tenha essa percepção daquilo que Deus fez e está fazendo e daquilo que Deus quer que você viva na sua vida de oração. E eu também quero que você entenda que Jesus aqui, no capítulo 17, ele está revelando uma das principais respostas para uma das principais perguntas da humanidade. Qual que é uma das principais perguntas da humanidade? É como que a gente faz para viver mais? A medicina e a ciência se empenham em conseguir clonar as pessoas e conseguir levar as pessoas a compreenderem mais e a gente tentar fazer como a gente vive mais tempo e melhor, como a gente consegue ser eterno, como a gente consegue viver para sempre. Movimentam bilhões na economia mundial diante daquilo que são remédios e soluções para que as pessoas possam viver mais. E aqui Jesus dá a resposta muito clara lá no capítulo 17, no versículo 3, ele diz assim: esta é a vida eterna. Qual que é a pergunta? É como vocês querem viver mais? É como vocês fazem para viver mais, para esticar um pouquinho, alguns anos? Esta é a vida eterna. Que te conheçam como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Meus irmãos, olha o que nós temos. Olha o que nós carregamos. Nós carregamos uma das principais respostas para a humanidade. Você quer viver eternamente? Você precisa conhecer o único e verdadeiro Deus. Você precisa conhecer quem foi Jesus e o que Jesus quer fazer na sua vida. E nós precisamos entender que nós somos proclamadores dessa mensagem, meus irmãos. Nós somos as cartas vivas de Cristo Jesus.
Nós, às vezes, paramos e queremos ter essa relação de consumo com a igreja e com Deus, que Ele precisa nos dar, e nós esquecemos que tem um mundo lá fora, que carece da sua mensagem, que carece de ouvir que essa é a vida eterna, que conheça o único e verdadeiro Deus. Vocês não fazem ideia como essa resposta, que talvez para você é uma teoria religiosa que um pastor está falando, diante da ação do Espírito Santo se torna consolo e transformação num coração perdido. Vocês não têm noção. Um tempo atrás, algumas semanas atrás, a gente foi com os jovens numa igreja lá em Curitiba, que nós fomos convidados para falar do projeto que os jovens fizeram. Foi bem legal, uma igreja pequena, eles estão passando por uma reforma. E nós fomos com os jovens lá. Eu acho que o grupo dos jovens dava uns 60% do público lá, né? Acho que era mais ou menos isso, né, Thaís? E a gente estava lá com a galera, foi legal, a gente compartilhou do projeto dos jovens e tal. E depois eu saí correndo de lá e fui para São Paulo para participar de um licenciamento de um pastor, que estava sendo licenciado pastor. E por que eu fui para lá? Porque esse cara, eu participei do processo de evangelização na vida dele. Quando ele se converteu, eu ficava até 3, 4 horas da manhã, às vezes com ele na esquina, em pé, conversando e tendo que responder, irmãos, diversas perguntas que ele fazia. Porque quando essa mensagem aqui tocou o íntimo do coração dele, e Deus se revelou para ele dizendo quem ele era, ele ficou apaixonado. E ele queria saber de tudo. Então, toda vez que a gente se encontrava depois do culto dos jovens, ele parava e ficava me perguntando: viu, Marcos, mas o que é isso? E o que é aquilo? O que é isso? O que é aquilo? E aí, daqui a pouco, ele começou a assistir coisas na internet, na TV. Ele vem perguntando: o que é arminianismo? O que é calvinismo? Calma, cara, acabou de se converter, né? Tem outras coisas mais importantes. Mas, irmãos, essa mensagem no coração perdido, ela se torna vida. E nós, às vezes, por estarmos presos numa religião, nós banalizamos que nós temos uma mensagem de transformação. E nós queremos condensar e compactar essa mensagem para que ela seja entregue só da forma como nós queremos que ela seja entregue. E eu sinto te dizer, nós não conseguimos colocar correntes no Espírito Santo. Ninguém é capaz de fazer isso. O que vai acontecer é que nós vamos esfriá-lo e ele vai usar outras pessoas que estão nesse processo. Então, lembre, irmãos, que nós temos essa mensagem e isso tem que pulsar o nosso coração. Por quê? Porque um dos principais conteúdos dessa oração de Jesus, e eu quero que você dê uma olhada em alguns versículos comigo. Um dos principais conteúdos dessa mensagem, eu quero que você olhe lá no versículo 11 do capítulo 17. O versículo 11 do capítulo 17 de João diz assim: não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo. Eu vou para ti, Pai Santo. Protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Agora eu quero que você olhe o versículo 21. Para que todos sejam um, Pai, como tu és em mim e eu em ti, que eles também sejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Olha também o versículo 22 e o 23. Dei-lhes a glória que me deste, para que sejam um, assim como somos um, eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste igualmente. Irmãos, essa expressão, sejam um, ela se repete na oração de Jesus, várias vezes. E aí eu quero voltar você a refletir nas primeiras perguntas que eu fiz nessa manhã. Qual seria o conteúdo da sua última oração? Talvez você iria falar sobre a sua família, talvez você ia confessar os seus pecados, talvez você ia pedir sobre pais, sobre pessoas.
o conteúdo que a gente mais vê dentro dessa última oração de Jesus, que mais se repete, é essa expressão: para que sejam um. Para que sejam um. Para que eles entendam, para que eles cheguem à plenitude da unidade. Olha o conteúdo da última oração de Jesus. Você já parou para pensar que Jesus, no seu último momento de oração, Ele está falando com Deus sobre mim e você? Ele está agoniando diante da morte dolorosa que já estava ali, porque ele levanta ali, e no texto que nós lemos de Lucas, ele levanta dali e fala assim: eis que o traidor já vem. E Judas chega. Diante da morte que estava ali, esperando ele está dedicando os seus últimos momentos para falar sobre mim e sobre você. E falando sobre mim e com você, ele está rogando ao Pai com angústia profunda, falando para que eles sejam um. Irmãos, a gente precisa lembrar que Jesus está falando de algo que tem um propósito muito claro. Ele não está falando que ele não está dizendo assim: Pai, para que eles sejam um, para quê? Para que eles sejam um grupo legal, para que seja um grupo de pessoas que vão se reunir diante da humanidade e vai ser muito legal. Eles vão fazer festas juntos, vão construir um monte de prédios juntos ao longo do mundo, eles vão mudar o calendário do mundo e vão colocar vários dias festivos, vai ter um calendário litúrgico na vida deles, eles vão depois se dividir em várias denominações e vão estar com várias denominações discutindo sobre quem está certo ou quem está errado. É isso que Jesus estava falando quando ele estava querendo que nós fôssemos um? Não, tem um propósito muito claro, irmãos. E quando ele coloca esse propósito, eu quero que você olhe lá no versículo 23, ele diz assim: eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade. Para quê? Para que o mundo saiba que tu me enviastes. Meus irmãos, o que Jesus está querendo da nossa união e desse nosso ajuntamento que celebra de forma física a nossa união, é que a gente lembre que isso tem um propósito. E esse propósito é que o mundo veja que Jesus foi enviado. A nossa comunhão ela deve ser de tal forma que as pessoas vão reconhecer que isso só é possível porque Jesus está no meio deles. E sabe como isso acontece? É diante do dia a dia mesmo. Porque é muito fácil, talvez, a gente falar assim: não, a gente se reúne, canta todo mundo junto uma música que todo mundo gosta, e as pessoas vão olhar e falar assim: nossa, que bonito que eles cantam. As pessoas estão reconhecendo que bonito que eles cantam. Agora, no momento onde nós temos uma situação de divergência, no momento onde eu pisei no seu calo, e eu não só pisei no seu calo, como eu não pedi desculpa porque eu pisei no seu calo. E mesmo assim, nós continuamos em unidade. As pessoas, ao saberem que, sério que aconteceu isso, e eles continuam juntos, eu acho que é muito mais nesse aspecto que as pessoas vão entender: só é possível por causa de Jesus. Do que reconhecer coisas que nós fazemos bem feito, que também seja por causa de Jesus. É muito mais nisso. Então nós precisamos entender, meus irmãos, que você pertencer a um corpo de Cristo tem um propósito. Nós caminharmos juntos tem propósito. Nós precisamos revelar Jesus diante das nossas relações. A sua relação não revela que você tem um bom amigo simplesmente, mas revela que essa amizade diz respeito a Jesus e tem que revelar Jesus, para que o mundo saiba que Deus enviou Jesus dentro daquelas relações. Então, como nós lidamos com um momento de crise? Revelando Jesus dentro da nossa relação. Como nós devemos lidar num momento de divergência? Revelando Jesus dentro dessa divergência. Como que nós devemos agora fazer algo quando nós nos dispomos para fazer algo? Revelando Jesus. E aqui, nós o ano passado, o pastor Vili, o Udo e eu, nós fomos para um treinamento lá em Campinas. E nós ficamos impactados com várias situações.
Mas uma das situações que nós ficamos impactados, e a gente conversou e comentou várias vezes sobre aquela história, é de uma igreja em Indaiatuba, do pastor Tiago Matos, chamado Red. É uma igreja que ela começou numa casa e hoje ela se tornou uma mega igreja. E o pastor estava contando um pouco sobre o que eles faziam e como estava sendo a igreja. E ele falou, olha, nesse próximo domingo aqui nós vamos ter um batismo lá na igreja. E eram não sei quantas pessoas, sei que era muita gente. Mas eu quero destacar para vocês uma pessoa que vai se batizar. Foi um irmão que foi visitar a igreja. E quando ele foi visitar a igreja, ele foi no banheiro da igreja. E quando ele foi no banheiro da igreja, ele ficou tão impactado como aquele banheiro era, como aquilo era bem cuidado, bem limpo, como tinha mimos e um carinho representado naquele banheiro, que ele saiu de lá impactado e procurou alguém da equipe para falar, por que vocês fazem um banheiro, por que vocês fazem isso? E ele procurou alguém que estava com o colete da igreja lá e perguntou assim, desculpa, eu estou incomodado, eu preciso saber por que vocês fazem um banheiro desse jeito, é um carinho tão grande, é um banheiro tão bonito, por que vocês fazem isso? E aí a pessoa da equipe falou assim, é porque para nós aqui tudo é sobre Jesus. E tudo que nós fazemos é para demonstrar que Jesus está no nosso meio. E o banheiro é só mais um lugar que nós também fazemos isso. Esse homem foi tão impactado por isso, que ele depois foi conversar com um dos pastores, foi para um grupo, entrou no curso de batismo e ele foi batizado, ele é membro da igreja, e ele contou que depois a sua família veio também, a sua família também começou a fazer o curso de batismo. Irmãos, a nossa união ela precisa ter propósito. O que nós fazemos como igreja, a gente precisa lembrar que o propósito é sinalizar algo que vai além do nosso gosto. Ele tem que comunicar algo que vai além daquilo que eu quero e você quer, mas sim aquilo que Jesus quer fazer no nosso meio. E a gente precisa entender que a nossa comunhão ela precisa ter propósito para que o mundo saiba que Jesus foi enviado. Porque Jesus está no meio deles. Então, quer comais, quer bebais, façam tudo para a glória de Deus. Quer a gente cante, quer a gente pregue, quer a gente decore, quer a gente receba alguém, quer a gente faça um cenário, quer a gente se reúne para comer, quer a gente vá para um passeio na MB, quer a gente faça qualquer coisa. A gente tem que fazer para a honra e glória de Deus. Ou seja, irmãos, o nosso propósito de comunhão é agradar o seu gosto. Jesus estava orando, Pai, para que eles sejam um, para que eles entendam que tudo vai ser feito do gostinho e do jeito que eles querem. Era gosto de Jesus ir para a cruz, meus irmãos. Quem teve gosto de ir para a cruz? Só que para a cruz representava algo que era muito maior, que era a salvação de toda a humanidade, ou seja, a nossa relação com Jesus tem que ser uma relação de quem entende que tem propósito e tem unidade. E essa unidade, ela não é uma unidade utópica, onde todo mundo gosta das mesmas coisas, onde todo mundo é unânime em tudo que nós vamos decidir. Não é isso, isso é utopia. Utopia é um sonho de sociedade perfeita. O que ele está falando aqui é algo que vai além da maturidade. É sim, haverá divergência. Mas a forma deles lidarem com a divergência vai revelar que Jesus está no meio deles. É isso que nós precisamos entender. E eu quero que você lembre que além de propósito, a nossa comunhão custou algo muito grande para Deus. O propósito de Deus e a oração de Jesus para que eles sejam um custou a sua própria vida. Jesus está orando, rogando ao Pai, Pai, eu rogo para que eles sejam um, para que eles entendam essa plena comunhão. E sabe o que isso custou? Custou a sua morte, custou a cruz. Ou seja, meus irmãos, o que você não está abrindo mão hoje para que você viva a plenitude da comunhão com os irmãos de Cristo Jesus? O que você acha que você tem razão de continuar rompendo com essa comunhão? O que você tem de
tão importante e de tão intenso que vale a pena esse rompimento. Se isso você conseguir dizer que está acima do sacrifício de Cristo Jesus, para que nós tivéssemos essa união, eu aceito, mas se não, tem que passar por Jesus, meus irmãos. A gente tem que parar de romper por coisas e nós precisamos esquecer que aquilo que nós estamos rompendo, que está indo diferente daquilo que eu imaginei, eu não estou rompendo com uma ideia simplesmente. Eu estou rompendo com aquilo que foi uma das suas últimas orações de Jesus por nós. Eu estou rompendo com aquilo que é plano divino para a tua igreja. Eu estou rompendo com uma comunhão porque eu não estou disposto a abrir mão daquilo que eu tenho como verdade. A menos, meus irmãos, que isso seja claro nas Escrituras. Se você está rompendo porque alguém está falando que Jesus não é Deus, porque alguém está negando a ação do Espírito Santo, porque alguém está negando algo claro nas Escrituras, você tem a bênção para fazer isso diante de Deus. Mas se não, lembra que isso que está acontecendo, ou que pode estar acontecendo, é propósito de Deus para que a gente entenda e revele Jesus na nossa comunhão. Eu vou dizer algo para vocês e já estou encerrando com um testemunho bem claro. Assim, quando eu vou para algum lugar, ou quando a gente encontra pessoas de outros lugares, né, e perguntar, e aí, você é da onde? Você é pastor aonde? Ah, sou pastor da Menonita. Aí o pessoal já faz assim, mas da onde você é? Ah, lá de Vitimarsum. O pessoal é difícil lá, né? Irmãos, isso já aconteceu algumas vezes, principalmente de quem é do meio menonita, assim, quem conhece. E a gente escuta isso. E por que a gente precisa fazer da nossa comunhão um testemunho de dificuldade de viver a fé? Por que a gente não rompe com esse negócio? Por que a gente não decide ser testemunho vivo de que sim? Os menonitas lá. Os menonitas lá. Nossa, mas são um pessoal difícil, né? Quer teimar com o alemão é pedir para ter briga. Quer teimar com o alemão, o menonita está arrumando 3 brigas. Por que a gente não rompe esse negócio e fala sim? Todo mundo reconheceu que é teimoso mesmo. Mas a gente colocou tudo isso diante da cruz. Porque a nossa comunhão tem propósito. Porque a nossa comunhão sinaliza algo que é muito maior. Então, quem sou eu para romper com aquilo que Deus está fazendo? Por que a gente não muda esse testemunho, meus irmãos? Por que a gente não decide que nós vamos sim representar que Deus está fazendo algo no nosso meio, além da adversidade? E é no meio dela que Ele está agindo. O que a gente faz se um gosta assim, aqui isso não tem jeito? Quantas vezes a gente escuta, vocês querem fazer tal coisa, mas na colônia, isso não dá certo. Se vem de Deus, vai dar certo. Mas como é que está o nosso coração para isso? Eu quero que a gente ore, meus irmãos, de fato, lembrando o que Jesus estava falando nesses últimos dias. Nesse último momento de oração. Ele estava rogando e orando ao Pai por unidade, por pessoas que caminham e que isso seja forte, que nós sejamos testemunho do agir de Deus. Que a gente não seja conhecido pela nossa dureza, mas que a gente seja conhecido por causa da nossa firmeza no Evangelho. Lá não é gente dura, lá é gente firme diante da palavra de Deus. É assim que eu gostaria que nós fôssemos conhecidos. São firmes, sim, eles têm opinião, eles têm gosto, eles sabem o que querem, eles não estão perdidos, não. Mas o Evangelho que é o pilar. Não é a dureza, é a firmeza da base pela qual nós estamos. Vamos orar? Senhor Jesus, nós te agradecemos porque o Senhor, no seu último momento de vida, o Senhor estava falando sobre nós. E quantas vezes, Deus, diante daquilo que nós passamos e vivemos, nós esquecemos daquilo que é teu santo propósito, Senhor. Nós queremos, Deus, te pedir perdão pela nossa dureza de coração.
Nós queremos, Deus, colocar o nosso coração e as nossas ações diante do Senhor e queremos reconhecer que muitas vezes nós estamos rompendo com aquilo que é teu santo propósito, que é a nossa comunhão, porque nós não queremos, Deus, sermos transformados pelo Senhor, porque nós não queremos, Deus, abrir mão, Deus, do nosso direito de achar que nós estamos corretos, Deus. Que o Senhor se revele fortemente ao nosso coração e que o Senhor nos faça, Deus, perceber que nós precisamos nos arrepender de um pecado que vai contra do teu santo propósito. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor foi fiel até a morte de cruz. E sim, Deus, a comunhão diante do Senhor é possível, não é utopia, é realidade, porque é promovido pelo teu agir, pelo teu Santo Espírito, Senhor. O Senhor conquistou isso na cruz. E nós queremos, Deus, viver de forma intensa as relações que o Senhor nos chama para viver. Nós queremos, Deus, abrir mão dos nossos direitos. Nós queremos, Deus, ser uma igreja que é testemunho, Senhor, do teu agir. Testemunho de pessoas que sabem lidar com o diferente, que sabem lidar, Deus, na diversidade. Nos ajuda, Senhor, nos conduza. Nós te agradecemos pelo teu agir e queremos ser transformados por ele no santo nome de Jesus. Amém.